Nessa aula, vamos revisar os tipos de eletrização entre um corpo carregado e um corpo neutro. Vamos entender o que é um eletroscópio de folha e também aprender o que é uma indução eletrostática ou eletrização por indução. Tudo isso aplicado nesse exercício 3, envolvendo esferas metálicas e um eletroscópio de folha. Então, bora lá? Olá, humanos, professor Marquinhos aqui. Hoje vamos resolver o exercício 3 do livro Os Fundamentos da Física, volume 3, uma aula bem gostosinha sobre eletrização por indução. É um tipo de exercício também muito clássico que envolve esfera metálica, eletroscópio de folha e corpos neutros. Aqui ele está pedindo para a gente descrever, e identificar os processos que ocorrem nessas 3 etapas de um processo de indução. Podemos observar, por exemplo, que aqui no primeiro processo, temos a folha do eletroscópio aberta, aí depois aqui temos um fio terra e essas folhas estão fechadas, olha, repara bem, e depois a esfera que a gente tinha aqui inicialmente, carregada, some, o fio terra some e as folhas abrem novamente. Então o nosso objetivo é entender o porquê que isso ocorre e explicar detalhadamente cada etapa desse fenômeno. Mas para isso precisamos primeiro entender algumas partes individual, como o que é um eletroscópio de folha e o que é uma eletrização por indução. Vamos começar pelo eletroscópio. Aqui temos uma representação bem bonita do que é um eletroscópio de folha. Sua definição é bem simples. Ele é uma espécie de detector de cargas elétricas. Usamos ele para identificar se algum corpo está eletricamente carregado. A ideia é muito simples. Temos uma esfera metálica no topo do eletroscópio. Essa esfera é neutra, ou seja, ela possui a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Ela é conectada por uma haste condutora até algumas lâminas, ou folhas de alumínio. E esse material, o alumínio, é um bom condutor elétrico, assim como a esfera metálica lá em cima. Então a ideia desse dispositivo é muito simples. Olhando aqui na direita, por exemplo, a ideia é a gente pegar um corpo qualquer, aqui nesse caso temos uma esfera também, e ela está positivamente carregada, ou seja, há um excesso de prótons ali. Por algum motivo foram retirados os elétrons desse corpo A. E quando a gente se aproxima da esfera neutra, vai ocorrer aqui um processo de indução e as cargas negativas inicialmente aqui da esfera neutra vão acumular aqui na superfície de cima da esfera. E lá embaixo, olha o que acontece. As folhas de alumínio adquirem essa mesma carga da esfera A lá de cima. Nesse caso, cargas positivas. E se as duas folhas adquirem cargas positivas, sabemos que cargas iguais se repelem e por isso elas se abrem assim. Ou seja, a lógica é muito simples. A gente aproxima um corpo perto da esfera e se as folhas abrirem, sabemos que esse corpo que a gente aproximou está eletricamente carregado. E agora vamos entender passo a passo do que é uma indução e como que as cargas lá desse corpo são transferidas aqui para as folhas de alumínio. Vamos primeiro revisar quais são os processos de eletrização, respondendo à pergunta mais óbvia: o que é eletrização? Bom, nada mais é do que fornecer a um corpo neutro cargas elétricas. Eletrizar um corpo significa deixar ele eletricamente carregado, seja com cargas positivas, seja com cargas negativas. Em outras palavras, é adicionar ou retirar elétrons de um corpo. E são 3 processos principais que a gente pode fazer isso: eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Por atrito e por contato a gente já falou bastante na aula passada, então se você não assistiu, recomendo que assiste esta aula aqui e depois assista a aula anterior. Mas vou aqui relembrar para você rapidinho o que é a eletrização por atrito. Na aula passada, a gente viu um exemplo parecido com isso, onde a gente atritou um vidro e um pedaço de lã. E olha o que acontece. Após o atrito, temos que cada um dos corpos vai ficar eletricamente carregado com cargas diferentes.
E essa é uma característica importante e universal da eletrização por atrito. Sempre que você atritar dois materiais, lembrando, esses materiais precisam ser diferentes, né? Não faz sentido a gente atritar lã com lã, vidro com vidro. Tem que ser dois materiais diferentes. E eles sempre vão adquirir cargas opostas. Sempre. Já no contato, olhando aqui, por exemplo, a gente só mantém eles próximos um do outro, em contato. A gente não esfrega como a gente faz lá com o atrito. Nesse tipo de processo, a gente sempre vai ter corpos adquirindo a mesma carga. Nesse caso aqui, após o contato, os dois possuem cargas negativas. E lembre-se, eletrização só ocorre quando a gente tem a configuração de um corpo eletrizado, seja com cargas positivas ou negativas, e o outro corpo precisa ser neutro. Por exemplo, aqui embaixo a gente tem a lã, que foi eletricamente carregada, né? Ela está negativamente carregada por causa do processo de atrito que a gente fez lá em cima, mas a cortiça, ó, ela está inicialmente neutra, tá? Ela adquiriu a carga só depois de entrar em contato com a lã. Já aqui em cima, o vidro e a lã estão também inicialmente neutros. E só depois que eles adquiriram cargas resultantes ali, positivas e negativas. No caso da eletrização por atrito, ambos os corpos precisam estar neutros inicialmente. No contato, a gente precisa de ter um eletricamente carregado e o outro neutro, ok? Qualquer coisa, volta no primeiro vídeo que lá está mais explicadinho. Agora vamos ver como que é o processo de eletrização por indução, que é bem particular e muito diferente dos processos que a gente acabou de ver. Nos processos anteriores, aqui no de atrito ou no de contato, a gente sempre tinha uma questão de adicionar ou retirar elétrons de um dos corpos. Por isso é chamado de eletrização. Foi a definição que eu falei para vocês no início do vídeo. Mas a indução ela é um pouco diferente. O que ela faz, na verdade, é reconfigurar a distribuição das cargas daquele corpo. Ou seja, é mudar a posição das cargas naquele corpo e não necessariamente adicionar ou remover elétrons. Vamos pegar aqui ó, esse corpo B, por exemplo. Em amarelo aqui a gente tem uma esfera metálica chamada de B e ela está neutra no momento, né? Possui a mesma quantidade aqui de cargas positivas e cargas negativas. E está presa aqui por um suporte isolante. Então, aqui na direita, quando a gente aproxima esse corpo A, que a gente vai chamar de indutor, a gente tem essa primeira diferença, que olha, a gente não entra em contato e nem atrita. Há né, uma determinada distância D aqui, que você deixa da esfera B, que agora a gente vai chamar de induzido, ou seja, nesse processo a gente tem um indutor, que é o corpo que possui carga elétrica, e um induzido, que é o corpo neutro. Mas é um processo que ocorre à distância diferente dos outros. E o que aconteceu foi um reposicionamento das cargas. A esfera B, que estava inicialmente neutra, reposicionou seus elétrons, olha, mais para a esquerda da esfera, porque o indutor está positivamente carregado, ele está com excesso de cargas positivas. Ou seja, foram retirados elétrons dessa esfera A. E isso é muito importante, que a gente não pode esquecer nunca. Em todo o processo de eletrização, a gente só remove ou acresce elétrons. Aqui, apesar de ter um excesso de prótons, não significa que ele ganhou prótons. Na verdade, ele perdeu elétrons. O próton está preso no núcleo atômico. É muito difícil de tirar prótons do núcleo. Para fazer isso, a gente tem processo de fusão ou de fissão nuclear, que não é o nosso caso aqui. Então, somente os elétrons se movem nesses processos que a gente trabalha aqui em eletrostática. Cuidado com isso. Bom, então se esse indutor ele atrai as cargas opostas, né, nesse caso os elétrons, as cargas negativas aqui, do outro lado a gente fica com um excesso de cargas positivas. Mas veja bem, diferentemente dos outros processos, esse corpo B ele ainda é um corpo neutro. A gente possui as mesmas quantidades de elétrons e de prótons. A gente só reordenou a posição. A gente criou esse acúmulo aqui ó, de cargas elétricas negativas.
Mas é claro que no mundo real, né, a aplicação para isso, ela é de forma mais complexa. O que normalmente vamos fazer é, depois de acontecer essa indução, conectarmos esse corpo induzido, né, a nossa esfera B, no caso, a um terra, a um aterramento, porque isso vai fazer com que esse corpo B seja descarregado pela carga oposta que ele adquiriu aqui, do indutor. E quando a gente faz isso, quando a gente liga o induzido na Terra, nesse caso, né, como o indutor é positivo, vai ter um escoamento de cargas negativas da Terra, assim, para o induzido. Ou seja, é como se o corpo B recebesse elétrons da Terra. E esses elétrons que o induzido está recebendo vai anular um a um as cargas positivas, vai neutralizar. Então toda essa partezinha que a gente tem aqui, ó, vai ficar neutra, vai desaparecer. E aí vai sobrar só as nossas cargas negativas aqui do lado esquerdo. E aí sim ocorre a mágica, porque vamos tirar esse indutor de perto, né, essa esfera A, quando a gente tira ela de perto da esfera B, não vai ter mais essa força de atração que a gente tinha aqui, né, a nossa força elétrica. E aí o corpo B induzido vai voltar ao seu estágio natural, né? Ou seja, ele vai pegar essas cargas elétricas negativas que ficaram acumuladas aqui e agora não tem mais motivo para elas ficarem acumuladas ali. Elas vão ser redistribuídas novamente por toda a esfera B. E aí, então, o que aconteceu foi acabamos fazendo um processo de eletrização por indução e o corpo B adquiriu por completo a carga oposta do seu indutor. Então ele vai ficar todo negativamente carregado. Entendeu? Espero que sim. Mas eu vou falar tudo isso de novo agora aplicando na resolução do exercício. Mas antes de resolver o exercício, vamos dar mais uma olhadinha aqui, agora utilizando um outro esquema para ver se facilita o entendimento. Então perceba que a gente tem novamente um induzido e um indutor. Esse indutor tem um campo elétrico E e está positivamente carregado. Esse retângulo na esquerda é como se fosse a nossa esfera no exemplo anterior. É o nosso induzido, é um corpo neutro qualquer. Perceba que ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. E é um material, olha, condutor. Isso é muito importante, a gente vai ver a diferença entre esses tipos de materiais agora. E aqui é como se a gente tivesse, né, aquela esfera, e perceba que para o lado direito aqui, as cargas foram organizadas, né, elas foram posicionadas todas aqui para a esquerda, porque a esfera aqui do indutor da direita está positivamente carregada. Se ela tem carga resultante, ela tem um campo elétrico. E se ela tem campo elétrico, a gente tem a força elétrica agindo aqui e atraindo as cargas negativas, que é o que a gente já tinha visto antes. Então, por isso é como se a gente ficasse com as cargas negativas todas aqui e lá na esquerda teríamos as cargas positivas acumuladas ali na casca, né, na superfície do nosso corpo induzido. Isso para um material condutor, onde a gente tem elétrons livres, onde os elétrons podem se mover com muita facilidade. Agora vamos ver para corpos isolantes. Veja bem, temos um exemplo muito parecido. A única diferença é que agora o nosso induzido é um dielétrico, ou seja, é um material isolante, onde os elétrons não possuem essa facilidade de se locomover dentro do átomo. Não possui elétrons livres, em abundância pelo menos. Então agora o nosso indutor, ele vai sim continuar atraindo as cargas negativas. Perceba, olha, que as cargas negativas estão todas se aproximando, né, ou apontando ali para o nosso indutor. Mas a diferença é que agora os materiais isolantes possuem dipolos elétricos. Podemos pensar nos dipolos elétricos como se fossem pequenas células, né? Inclusive a gente usa eles para aproximar no estudo da modelagem de células. É como se a gente tivesse, olha, cada quadradinho desse fosse uma pequena célula lá dentro do nosso átomo e os nossos elétrons, né, essas cargas negativas aqui, estão intimamente ligadas com
essas cargas positivas, por isso que elas não podem facilmente serem transportadas, né, posicionadas aqui igual a gente tinha anteriormente. A gente tem uma espécie de vínculo aqui. Não vamos aprofundar, né? Não quero dispersar muito essa aula e ficar explicando o que é um dipolo elétrico, mas só quis passar essa visão geral para a gente entender melhor no futuro e aprofundar muito no que é um dipolo elétrico. É uma disciplina bem importante para a gente. Então, se você está gostando até aqui, considere se inscrever no canal e acompanhar as próximas aulas. Vamos ter muitos vídeos aqui ainda sobre o Enem, sobre outros vestibulares e, claro, as resoluções aqui dos livros. Só por curiosidade, esse processo de indução, quando ele ocorre num material isolante, ele não vai se chamar mais indução, ele vai se chamar uma polarização, porque vai ter essa espécie de filtro aqui entre os dipolos elétricos. Mas o fenômeno é o mesmo, a diferença está justamente aqui no tipo de material do induzido, do corpo neutro. Vamos chamar de indução quando for uma esfera que... Uma esfera não, né? Quando for um material que conduz bem a eletricidade, ou material condutor. E vamos chamar de polarização quando o material é dielétrico, ou ele é um isolante. Voltaremos nisso no futuro. Por fim, vamos voltar aqui no cenário do material condutor, onde a gente tem os elétrons livres e eles vieram todos aqui, né, para extremidade do material, né, do nosso corpo. Só que agora a gente acrescentou um fio terra, um aterramento. E lembra que eu falei para vocês? De forma prática, o aterramento vai fazer a gente se livrar das mesmas cargas que o nosso indutor possui. Então, se o indutor tiver carga positiva, o aterramento vai retirar as cargas positivas. Se o indutor tem carga negativa, o aterramento vai tirar cargas negativas. Simples assim. O que acontece nesse caso aqui, quando a carga é positiva do indutor, a Terra, a Terra literalmente, o planeta Terra, vai funcionar como um guivador de elétrons. Então ele vai doar elétrons aqui para o nosso material induzido, para o nosso condutor, e esses elétrons, eles vão passar aqui, vão chegar ali nas cargas positivas e elas serão uma a uma anuladas, neutralizadas, porque negativo com positivos vai dar nulo, né? Vai dar uma resultante zero. Então a Terra vai ficar doando elétrons até todo esse condutor tiver apenas cargas negativas. E aí sim, aqui embaixo a gente tem o nosso condutor, o nosso induzido totalmente eletrizado negativamente. E podemos até remover agora o indutor de perto, né? E ele vai se manter negativo dessa forma. Tá? Então essa é a aplicação da eletrização por indução. Agora sim estamos prontos para resolver o exercício. Podemos resolver agora bem rapidinho, porque toda a explicação teórica basicamente é a resposta desse exercício. Vamos lá, a gente tem aqui então a etapa A, a etapa B e a etapa C. Aqui na A, ele diz pra gente que, na letra A, ele diz que aproxima-se da esfera do eletroscópio um corpo positivamente eletrizado, né? Ou seja, essa esfera aqui, positivamente carregada, se aproxima da nossa esfera laranjinha. Aí lembra o que acontece? Temos aqui um campo elétrico, porque ela está carregada, por isso surge uma força que atrai as cargas negativas da esfera neutra. Então a gente vai reorientar, lembra-se, está só atraindo, o nosso corpo ainda continua neutro, né? Então teríamos positivo aqui embaixo e a negativa ali em cima. Então tem um excesso de elétrons aqui em cima e a falta de elétrons aqui embaixo. Por favor, eu estou sendo repetitivo porque é muito importante. Não são os prótons que estão se movendo aqui. Não se esqueça. Aí aqui é importante a gente pensar no eletroscópio, né, na esfera e nas folhas aqui, como um corpo só. Ou seja, se aqui embaixo da esfera a gente falou que tem um excesso de cargas positivas, né, esse excesso está toda na região aqui inferior do eletroscópio. Então, a nossa folha de alumínio também é carregada positivamente. E por isso que ela está aberta aqui. Ambas as folhas possuem carga positiva, então cargas iguais se repelem, por isso que ela abre. Já no B, olha, temos a mesma configuração inicialmente. Nossa esfera laranja ainda está neutra, né? Mas está com os elétrons reorganizados aqui. Porém, agora
temos uma conexão aqui, ó, de fio terra. Temos um aterramento. Lembra que de forma prática o que isso significa? Que a gente vai remover a mesma carga do nosso indutor, né? O nosso indutor, no caso, é a esfera positiva. Então, o que esse fio terra vai fazer é remover todas as cargas positivas que estavam acumuladas aqui no eletroscópio. Ou se quiser pensar de outra forma, na verdade, o que a gente vai ter aqui, ó, é um ganho de elétrons da Terra. Né? Vai passar cargas positivas aqui, ó, e quando elas chegarem, tanto aqui, eu estou fazendo para cima, né, mas na verdade ela vai ser aqui para baixo. Então todas essas cargas positivas que a gente tinha inicialmente aqui nas folhas, elas vão se juntar com os elétrons que estão vindo lá da Terra, desse aterramento. E aí vai cancelar o positivo com negativo, então vamos neutralizar todas as cargas positivas aqui. Quando a gente neutraliza tudo, nessa região de baixo não tem mais cargas positivas. E as cargas positivas estavam todas concentradas aqui embaixo. Portanto, o que nos resta é só o excesso de cargas negativas ali na esferinha de cima. Dessa forma aqui. E aí, como agora a nossa folha está neutra, elas se fecham, porque não tem mais cargas ali para repelir uma a outra. Já que no C a gente remove, né, toda essa esfera positiva, a gente leva ela lá para o infinito e além. Então ela não existe mais, não é capaz de influenciar mais as nossas carguinhas negativas que a gente tem aqui. E tiramos o fio terra também. Então, ou seja, a gente passou elétrons até anular tudo e depois cortou esse fio e parou ali com a troca de cargas. E aí veja o que acontece. Quando a gente remove o nosso indutor, né, ou a esfera cinza, quando a gente tira ela daqui, não tem mais necessidade das nossas cargas elétricas, né, os nossos elétrons ficarem posicionados só nessa região, porque agora não tem mais uma fonte ali de cargas positivas gerando um campo que gera a força que vai atrair para essa região todos os elétrons. Não existe mais isso. Então agora o eletroscópio pode simplesmente redistribuir esse excesso de carga que ele ganhou, né, essas cargas negativas. Então a gente vai ter toda a carga negativa espalhada por todo o eletroscópio, ele não precisa mais ficar lá em cima. E aí, como já vimos, as folhas vão ficar eletricamente carregadas, nesse caso negativamente, vão adquirir o mesmo sinal e, de novo, vão se repelir, abrindo ali as folhas de alumínio. E isso explica os 3 momentos aqui que ele pediu pra gente. Espero que tenha ficado claro, eu sei que não é um assunto tão fácil assim, mas qualquer dúvida deixe nos comentários. E assista às aulas anteriores, por favor. Espero te ver na próxima aula e até mais.